Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês aqueles livros que eu gostaria muito de ter concluído em 2025, mas que não rolou pra mim. Eu tenho certeza que vocês compartilham muito desse sentimento comigo, que é um pouco de frustração às vezes, de não ter conseguido aquelas metas alcançar. Porque na verdade, quando a gente separa esses livros, né, para ler num determinado mês, num determinado ano, a gente tem altas expectativas com eles, né? Senão a gente não teria separado numa lista, enfim. Só que às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não dá conta daquelas leituras ou daquele livro específico. Então, assim, tem vários motivos que faz a gente não dar conta de certos livros. Não é questão nem de dar conta mesmo, é de que não ter conseguido dar continuidade naquela leitura. Às vezes a gente até começou a leitura, mas por algum motivo, né, a gente não deu continuidade nelas. E outras vezes a gente nem conseguiu começar. Ou porque perdeu interesse naquele livro, ou perdeu o interesse, pelo menos naquele momento, ou porque aquele livro não estava fluindo para você bem, você não estava no momento, no humor certo para aquele livro. Quer dizer, você começou até a gostar do livro, mas acabou priorizando outras leituras. Isso até acontece quem, assim como eu, gosta daquela famosa piriguetagem literária, de estar lendo, ou seja, mais de um livro ao mesmo tempo. Eu sou dessas, tá? Eu tô normalmente com 2, 3 livros em andamento, até um pouquinho mais do que isso, tá? Mas isso, gente, não é uma regra não, tá? Isso é uma forma, às vezes, de você tentar lidar com o seu humor do dia, né? Eu tenho um hábito, por exemplo, de manhã, quando acordo, então lá às 5 da manhã, mais ou menos, eu tô com aquele meu livro que tem uma leitura mais densa. No momento, o livro meu da manhã mesmo é Os Miseráveis, que é a nossa leitura conjunta do Catarse, enfim, se você tiver interesse, tem tudo aqui explicadinho no box, tá? Pra vocês conferirem. Mas é uma leitura que normalmente eu escolho assim, leituras de calhamaço, maiores, enfim, densos. Tem minha leitura do Kindle, que é aquela leitura normalmente que eu não vou fazer tantas marcações. No momento, tá o David Copperfield, do Charles Dickens. Enfim, eu tenho essas separações, né, de leituras que funcionam para momentos do dia, né? E também para, sei lá, leituras do final de semana, leituras da semana. Mas isso a gente pode conversar em outro vídeo se vocês tiverem interesse, tá bom? Enfim, quando tenho mais de uma leitura em andamento, fim de ano, aquela correria de festividades acontecendo que eu amo, e aquela vontade de ler milhões de livros ao mesmo tempo e dar conta de vários livros, mas eu também penso o seguinte, eu não quero devorar esses livros a ponto de não lembrar de nada, só virar página, enfim. Eu gosto de, sabe, ter aquela imersão na leitura. Eu gosto de ler com atenção, para lembrar da história. Então, assim, eu não tenho pressa para fazer essas leituras. Se eu não vou dar conta daquela leitura, tudo bem, o ano que vem tem para isso. Então, assim, eu sempre priorizo muito a minha qualidade das leituras do que a quantidade. Então, às vezes eu boto até, eu queria tanto ter lido, sei lá, esses 10 livros. Mas se eu não dei conta, ok, o ano que vem tá aí para isso. Então a gente tem que ter assim, esse pensamento cuidadoso, né? A gente também tem aquela expectativa, mas também ter aquela consciência de não ter nossa cobrança, principalmente quem não trabalha com isso. No meu caso, tem uma cobrança um pouquinho maior, principalmente dos últimos meses para cá, em que eu tô trabalhando mais com isso, enfim. E realmente eu acabo tendo umas obrigações, mas quem não tem, gente, pelo amor de Deus, não se cobre em relação a essas leituras que não foram concluídas para vocês. Enfim, então acontece que às vezes eu estava com uma leitura em andamento, acabei priorizando ela e deixei as outras assim meio que esquecidas, porque não estava. Eu acho que eu não ia dar minha atenção suficiente para elas, ou ela realmente não estava fluindo para mim. Simplesmente assim. Ou realmente eu perdi o interesse, pelo menos naquele momento, naquele ano, e vou deixar guardadinho para depois, tá? Então, eu tenho certeza que vocês podem se identificar de alguma dessas formas possíveis que eu falei pra vocês e vão comentando aqui pra gente trocar essas ideias, tá bom? Eu vou separar então aqui, falar com vocês os livros que se encaixam nessas categorias aí, tá? E o primeiro deles é um que eu queria muito ter lido em dezembro, mas que eu vou conseguir terminar agora em janeiro, tá? Que é o Ben-Hur, do Lew Wallace. Tá? Esse livro, primeiro como que ele surgiu? Ele começou na questão de Covardes, né, que ficou entre as minhas melhores leituras de 2025. Tem vídeo aqui no canal e já panfletei esse livro para caramba por aqui, tá? Enfim, maravilhoso, romance histórico, grande clássico épico cristão. E esse aqui também se encaixa nessa categoria. Afinal de contas, né,
É um grande esquema de pirâmide literária que eu me meti a partir da leitura de Covardes, e vai ter outro livro que vai aparecer por causa desse livro, e depois eu vou trazer um vídeo falando isso pra vocês, dessa pirâmide literária, né, de livros que surgiram a partir da minha leitura de Covardes, como no caso aqui, Ben-Hur. Esse livro vai se passar nos tempos de Cristo. Então eu queria muito ter lido em dezembro, principalmente ali na segunda quinzena, né, próximo ao Natal, mas eu resgatei essa leitura, eu só tinha feito o início mesmo, assim, umas poucas páginas que eu consegui ler em dezembro, mas agora já voltei na leitura, apesar de estar lendo Os Miseráveis também, de estar com outras leituras em andamento, estou conseguindo dar continuidade. Então eu já cheguei aqui num acontecimento em que aconteceu uma injustiça com o Ben-Hur e teve o grande encontro dele com Cristo. Então, esse livro, o que que acontece? Ele se passa nos tempos de Cristo. Então, logo o início do livro, ele tem o nascimento de Cristo. Então, aparece a questão dos 3 reis magos, como que eles receberam o chamado, a questão da estrela de Belém, Maria, José indo para a manjedoura, enfim, tem toda essa história sendo contada. Então, é um romance histórico, lembrando isso, né? Então tem coisas reais, assim, tem coisas que o autor vai colocando aqui, né, por meio de estudos, enfim. Mas assim, tá bem gostosa a leitura. Eu sei que tem momentos que tem pessoas que dizem que dá uma descida também no ritmo. É um pouco como acontece com Covardes, mas que pra mim não foi dessa forma. Então esse livro, eu tô num momento que o Ben-Hur já tá crescido, né, e ele vai passar por uma injustiça, vai ser preso, e com isso teve o encontro dele com Cristo. E o primeiro encontro dele, e sem falar diretamente que é Cristo, né? Então ele vai meio que ajudar ele em um momento ali da trajetória. E assim, tá numa época ali em que Jerusalém tá com a fé tá abalada na região, tem vários grupos religiosos sendo formados. Jerusalém está sob o domínio de Roma, então tem muita questão dos romanos e os judeus, tem muito desses debates. Isso tudo vai influenciar também na questão religiosa do Judá Ben-Hur. Então tá bem interessante isso de acompanhar. Então realmente era um livro que eu queria muito ter lido em dezembro, mas que eu acho que tem a ver também com essa temática agora de início de ano e tal, de virada de ano novo. Enfim, então é uma leitura que eu com certeza vou conseguir terminar agora nessa última semana de janeiro, porque está bem interessante essa leitura, tá? Eu já li em torno de umas 150 páginas e são 500 páginas, tá? Mas tá fluindo bem, tá bom? Então, assim, esquema de pirâmide literária só avisando pra vocês. Covardes, Ben-Hur, enfim, Médico de Homens de Almas, O Grande Amigo de Deus. E tem outros aí que vão surgindo aí que depois eu vou conversar com vocês. Eu comentei que uma leitura que eu estou fazendo no momento no Kindle é David Copperfield, e por isso que esse livro veio para 2026, né, que eu não consegui concluir em 2025. Dickens é um escritor que eu gosto muito de ler em dezembro, eu gosto muito da escrita do Dickens. E aí eu peguei David Copperfield, que é, né, um baita de um tijolão, né? Nós por aqui, vocês vão ver que a maioria deles, eu acho que todos eles são meio que calhamaços de alguma forma. Eu amo. Eu me adentro muito na história, eu fico muito imersa ali, viciada. E esse livro está maravilhoso. Eu só não consegui realmente ler mais porque eu estou lendo somente ele por meio do Kindle. Então eu só leio antes de dormir. Então realmente eu não vou conseguir ler demais, assim, ler muitas páginas por dia. Eu tenho certeza que se você pegar esse livro e priorizar durante alguns dias, eu meio que devoro ele, porque ele tá muito bom. Acho que é muito fluida, muito cativante. Acho que você acompanhar a história desse menino, é um romance de formação, né, do Dickens aqui, e é muito amado por seus fãs, é um dos preferidos aqui de muita gente, de muitos escritores, inclusive. Então, o menino ali que vai ter perdas, então ele tá contando a história, né, tá olhando suas memórias ali, e ele vai nos contando o que aconteceu na sua infância, com seus pais, com as suas perdas que ele teve, a infância que ele levou. Então, assim, várias coisas injustas que vão acontecendo com sua vida, a questão de ensino, amores. Então, assim, é bem bacana de acompanhar. Tem umas sofrências aqui também, mas nada que... Assim, quem já leu Judas Obscuro e Tudo Bem, esse aqui a gente tira de letra, né? Então, assim, tá uma delicinha de acompanhar, realmente. Eu só não consigo dar total atenção a ele porque eu estou com outras leituras em andamento. Mas tá assim,
eu acho que a atenção que eu tô dando tá muito boa porque eu tô lendo devagar, então eu fico com mais tempo ainda com esse personagem aqui e outros maravilhosos dessa história aqui que a gente... Ah, é tão gostoso de acompanhar. Então, assim, esse aqui é um livro que eu devo demorar mais um pouco pra ler, eu não sei, tem hora que eu leio mais e tal, tem hora que eu nem quero dormir logo porque a leitura tá muito boa. Então, vamos ver como é que eu vou conseguir depois lidar aí ao longo de janeiro. Janeiro provavelmente eu não consigo terminar, mas eu quero ver se eu consigo terminar agora em fevereiro, porque realmente já tá chegando naquela... Deu uma virada na vida do David Copperfield e tá bem bacana aqui de acompanhar. Outra aqui que eu queria ter lido, e aí eu falei, não, esse aqui eu cheguei ao momento e falei, não vai dar conta em dezembro, você não vai conseguir ler com a atenção que precisa, que é o A Leste do Éden, do John Steinbeck. Eu falei em vários momentos do ano, né, que eu queria ler esse livro e tal, que eu tava deixando e acabei indo, jogando pra depois. Chegou dezembro, então eu tava com David Copperfield, aos pouquinhos, né, eu comecei David Copperfield, sei lá, em meados de dezembro, não lembro agora quando foi, então lendo bem devagar. Comecei o Ben-Hur também, eu falei, epa, esse aqui não vou dar conta, então eu cheguei a ler acho que algumas poucas páginas, então falando justamente sobre duas famílias, os Trask e os Hamilton, meio que a formação dessa família e como que fazendo um balanço ali, um paralelo na verdade com a história de Caim e Abel, enfim. Eu li em quantas páginas? Acho que foi bem pouquinha, então em torno de 46 páginas. E a leitura, assim, estava me prendendo mesmo, mas é por esse motivo apenas. Porém, olha que coisa curiosa, tá? Eu já li do Steinbeck, Ratos e Homens, e gostei muito. É um livro bem, assim, é curto, mas ele é bem forte. E a minha primeira leitura concluída, depois eu vou falar em um vídeo aqui no canal em janeiro, em vez de eu continuar este livro, eu terminei este livro do Steinbeck, isso mesmo. Eu peguei um outro livro dele, que não foi minha primeira leitura inicializada em 2026, porque eu tenho um ritual, né, de escolher a primeira leitura do ano, mas que me acompanha lá no Instagram sabe que eu separei esse livro, que é A Pérola, que tem um tom de parábola, de fábula. Eu gosto de livros assim para inicializar o ano, então eu acabei que separei ele para janeiro, e acontece que ele passou à frente desse. Eu comprei esse no final do ano passado, e já passou à frente desse assim na leitura, mas lerei A Leste do Éden também, tá, gente? Calma. Mas esse aqui foi muito boa a leitura, eu vou falar depois pra vocês quando atualizar agora na virada do mês, né, de janeiro pra fevereiro, sobre as minhas leituras concluídas em janeiro, enfim. Mas ele tem esse tom de falar sobre a ganância do homem, de você estar a questão do não viver somente no futuro, né, então ele vai condenar muito isso, a pessoa que, além da ganância do homem, daquilo que eu falo do livro do Tolstói, né, de quanto a terra precisa um homem, que tem essa ideia um pouco aqui neste livro, então, só que jogado para o ponto de vista da pérola, né, da ambição que envolve a questão da pérola, tem da questão de você ficar olhando somente para o futuro, como que isso afeta o homem. Então, você esquecer o seu presente e ficar só pensando nas coisas que o dinheiro pode te dar lá na frente. Se eu tiver o dinheiro, eu vou ter isso, vou ter aquilo, sabe? Só fazer esses planos de ver no futuro e esquecer do presente. Então, é um tipo de livro que realmente eu gosto para início de ano e por isso que ele acabou passando na frente desse aqui. Mas eu pretendo voltar nele assim que eu concluir pelo menos um desses outros dois, pelo menos ou o Ben-Hur ou o David Copperfield. Mas voltarei para ele com certeza, tá? Porque muita gente diz que alguns preferem inclusive o A Leste do Éden do que As Vinhas da Ira. Se vocês já leram algum desses livros, comentem aqui para eu saber a preferência de vocês, mas eu acho que eu vou gostar mais desse livro, pelo que eu já vi falar. Enfim, altas expectativas com essa leitura, tá? Um outro aqui que eu cheguei a inicializar ano passado, mas eu vi que no momento que eu estava lendo não ia funcionar pra mim. Tava amando o livro, tá? Um grande clássico da nossa leitura, da nossa literatura, que é O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E esse livro, esse ano sai, tá? Mas assim, tô lendo sem pressa, voltei a leitura zerada, e foi esse livro que eu escolhi, eu vou falar isso depois com vocês, para ser o livro que ia abrir meu ano de 2026. Então, no dia 1º de janeiro de 2026, né, desse ano, eu peguei esse livro e comecei a ler. Então, é um livro que eu quero que marque esse meu ano. Então, uma leitura que eu tô fazendo de forma bem cuidadosa. E eu sei que é um livro que é bom você também não procurar tantas explicações de todos os significados que Guimarães Rosa coloca, apesar de eu estar fazendo bastante anotações nesse início.
Enfim, eu procurei fazer anotações agora mais nesse início para entender o que ele tá querendo dizer um pouco, às vezes quando ele fala do sertão, do diabo, coisas do tipo, principalmente a questão do sertão ser muito mais do que um lugar físico, mas ser uma condição. Então você ter o Riobaldo aqui, que é um diálogo, mas na verdade é um grande monólogo ali, né? Então você começa um livro sem separação de capítulos, sem nada. É um grande monólogo em que ele tá conversando com alguém, só que essa pessoa ali, só que quase meio que não responde. É um jagunço, né? Ele foi jagunço, então ele tá mais velho e tá rememorando isso. E tá contando a sua história para essa outra pessoa e que ele vai meio que falar, né? Então, assim, vai levantar questionamentos, vai falar de coisas que ele acredita, não acredita, vai contar causos, buscando explicações, né, de coisas que aconteceram, justificativas, e várias vezes, né? Só no que eu já li aqui, fala muito a questão de viver um negócio muito perigoso, então o sertão está dentro da gente, coisas bem impactantes mesmo, né? Então, o mais bonito, o mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior, é o que a vida me ensinou, isso que me alegra montão. Então, assim, tá uma delicinha de ser lido e, sabe, a sonoridade, se deliciar mesmo com essa leitura. Então, realmente foi uma baita de escolha de eu não ter insistido ano passado nesse livro e tá deixando agora para 2026, em que eu consigo dar uma atenção muito maior para ele e também questão de maturidade, de leitura mesmo para ser lido. Enfim, acho que é aquela questão do momento correto de conversar mais com a gente determinadas leituras. Às vezes a gente está com um livro que a gente está gostando muito, que tem muito interesse e que às vezes por algum motivo não é que você perde o interesse, mas você sente que, sei lá, sua conexão não tá 100% com o livro. Eu tenho muito dessas coisas com alguns livros. Tem uns livros que eu fico assim, não, esse livro não é porque eu quero, é uma conexão, sabe? Um imã, alguma coisa assim inexplicável que eu tenho com alguns livros. Então, alguns eu falo, peraí, que eu tô gostando, mas eu acho que não é o momento certo. Ou alguns livros eu fico, não, esse aqui é o momento certo e vou lá. Então tem muito isso. Eu tenho essa forma de conexão com os livros e eu respeito muito isso. E realmente Guimarães Rosa é uma delícia de ser lido, então é um livro para respeitar mesmo, para ler aos poucos e para ir sentindo essa travessia. Então eu nem tenho pego mais de que 10 páginas por dia, tenho respeitado bem um ritmo devagar de leitura para este livro. Então eu queria muito ter lido em 2025, mas realmente respeitei e deixei agora fazer essa travessia em 2026. Um outro aqui, eu até vou comentar com vocês, mas eu sabia que quando eu peguei esse livro para ler, eu sabia que eu não ia concluir em 2025, que é José e seus irmãos, do Thomas Mann. Até porque esse livro é só o primeiro volume da tetralogia. Na verdade, né, eu só explicando para vocês, é uma tetralogia, e este volume aqui tem os dois primeiros livros, né, que compõem a tetralogia. Então, tem os dois. Vamos lá. Esse tomo aqui tem os dois primeiros volumes da tetralogia, que é o José, as histórias do Jacó e o jovem José. Então aqui é um romance histórico que vai recontar aqui a história de José do Egito. Então o Thomas Mann ele faz uma busca muito grande, assim, bem profunda mesmo. Só o preâmbulo desse livro é sensacional, a forma como que ele pesquisou muito sobre o assunto. Então, assim, se você gosta muito de histórias bíblicas, que você gosta da história de José, assim como eu, sempre gostei muito da história de José do Egito, e ele vai pegar isso, vai expandir bastante, vai dar vários detalhes muito enriquecedores dessa obra. Então é uma coisa assim, para você ler com muita atenção. O Thomas Mann, pelo menos nesse livro, esse é o meu primeiro contato com o escritor. E eu já sei que esse ano, com certeza, eu vou ler outra, pelo menos uma outra obra do escritor, que é A Montanha Mágica. Eu não coloquei nenhuma meta não, mas é um desejo, né? Até porque Thomas Mann entrou em domínio público esse ano, então vai ter muita editora lançando obras do Thomas Mann, muita gente também com mais acesso a obras do Thomas Mann. Então é o momento, eu acho, de muitas pessoas terem contato com esse escritor, né? Então vai ter mais possibilidade de edições no mercado, enfim. Apesar de vários livros que eu tenho do Mann, eu tenho o quê? Eu acho que eu tenho os de Buddenbrook, que eu ainda não li, enfim. Esse é meu primeiro contato, mas eu tenho os de Buddenbrook e eu tenho acho que mais 2 livros na estante. Mas eu quero ler A Montanha Mágica também, do Thomas Mann, esse ano. Mas esse livro, assim, é para ler aos poucos. Quando eu peguei para fazer a leitura,
Eu sabia que ia ser uma leitura bem lenta, bem aos poucos. Na verdade, eu tô fazendo com um projeto da Tati Feltrin no Apoia-se, que é uma leitura compartilhada, em que ela vai comentando bem devagarzinho mesmo, cada uma dessas partes, vai destrinchando. E também gostoso de fazer a leitura e aí depois assistir o vídeo dela comentando e cada detalhe que fica despercebido e que tá nas entrelinhas. Eu não sei se ele escreve assim em todos os livros dele nas entrelinhas ou se é algo muito característico deste livro mesmo. Então, uma leitura que eu já sabia que eu não ia terminar ano passado. Gostaria até de ter, na verdade, de ter lido um pouco mais dessa obra. Tô bem no início ainda, mas vamos ver como vai dar a continuidade dessa leitura e torcendo também para a companhia trazer os outros volumes. Quem sabe eu consigo fechar a tetralogia, né, os livros desse José e seus irmãos esse ano, na torcida por isso. Tem mais 3 livros para comentar com você, mas esse aqui é o que tem maior interesse. Esse eu não consegui nem inicializar e queria muito ter feito isso, que é O Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell. Então, esse livro surgiu também meu interesse a partir da leitura de Quo Vadis. E aí começou a buscar de livros que têm alguma relação, de alguma forma, não sei. Aí do Quo Vadis veio Ben-Hur, aí veio esse livro. Aí eu vi que tem também O Grande Amigo de Deus. Esse aqui vai falar a história de São Lucas. Então, esse livro, inclusive, é bem a Taylor, né? É um romance histórico, né? E ela demorou acho que mais de 40 anos. Acho que são 46 anos. Deixa eu ver isso. Este livro levou 46 anos para ser escrito. Então, justamente vai falar sobre isso. A história do São Lucas, enfim. E meu interesse também no Grande Amigo de Deus é porque é falar do Paulo de Tarso, que é uma figura que vai aparecer em Quo Vadis. Então tudo vai se ligando de alguma forma. Eu tenho até no meu caderno de leituras um esquema de pirâmide literária em que cada um livro está me levando a um outro. Eu sei que eu vi a Tati falando desse livro e um que ela recomenda, mas aí só em sebo, é O Caminho de Betínia, alguma coisa assim do tipo. E também para quem gosta desse livro, vai gostar de Olhares do Campo, do Érico Veríssimo. Enfim, gente, A Cidadela também é um outro livro. Vai gerando uma teia, uma pirâmide literária absurda em relação de alguns livros assim, mas que eu estou empolgada. Esse com certeza eu vou pegar assim que eu terminar o Ben-Hur. Então já tô com ele separado para isso. Eu coloquei inclusive na minha mesinha ali ao lado dos 12 livros para 2026. Tá lá esse livro bem separadinho. Outro livro que eu vou falar com vocês, esse aqui eu não inicializei, ele estava na minha lista dos 12 livros para 2025, que é o Reparação, do Ian McEwan. E esse aqui é um dos livros, dos 12 livros que eu não concluí, que eu mais tenho interesse. Tem alguns que eu não consegui ler do meu desafio dos 12 livros, por exemplo, como Amor nos Tempos do Cólera, A Mulher de Branco, A Elegância do Ouriço e A Relíquia. Acho que foram esses livros que eu não peguei dos 12 livros do meu desafio. Foi o ano que eu mais li do meu desafio dos 12 livros, mas esse ano vai ser o ano que eu vou conseguir ler todos, porque eu tô com um projeto bem bacana, mas depois eu compartilho com vocês. Enfim, mas desses livros que eu não concluí do desafio, o que eu fiquei assim mais chateada mesmo é o Reparação, porque eu sei que muita gente tem esse livro como um favorito da vida, como muita gente gosta da história desse livro, que parece que uma criança vai ver alguma coisa e o que ela vai falar a partir daquilo que ela viu vai causar estrago na vida de muitas pessoas e tem um pano de fundo, acho que da Segunda Guerra Mundial. Esse eu sei que é aquele livro que sempre recomendo, não pesquise muito sobre esse livro, não queira saber, porque ele é um romance meio que psicológico de alguma forma, então tem não suspense, mas tem um mistério envolvendo na questão do que essa criança viu, o impacto que isso vai ter e a busca dela por uma reparação de algo que ela fez no passado. Justamente o título do livro. Eu não assisti a adaptação, enfim, eu não sei nada muito a respeito desse livro aqui. Eu sei que muitas pessoas amam esse livro. Então, assim, se você já leu esse livro, depois comenta aqui embaixo. Eu quero muito, eu não sei em que momento do ano eu vou enfiar essa leitura, encaixar, na verdade, essa leitura. Mas é uma das que eu não fiz ano passado, mas queria ter realmente concluído, né? Justamente, não porque eu queria ter lido ano passado, mas que eu já quero ler esse livro há muito tempo. E aí eu fico com aquela sensação, poxa, que pena que eu não dei conta. Mas enfim, fizemos ótimas leituras ano passado e tudo bem, tá? E por fim, na verdade, esse livro que eu tô trazendo nem do ano passado, é um livro que eu tô trazendo de 2024, que é A Sangue Frio, do Truman Capote. Eu gosto muito do Truman Capote, inclusive, esse aqui aconteceu a mesma coisa do livro do Steinbeck, né? Eu tava com o livro do Steinbeck para ler, acabei pegando outro dele e não concluí A Leste do Éden.
O Capote aconteceu a mesma coisa. Eu comecei a ler esse, depois eu peguei Bonequinho de Luxo pra ler, né, que tem a novela principal e outros contos. Concluí, gostei, entrou entre as minhas melhores leituras de 2024 e não finalizei esse livro aqui, que eu estava gostando muito. É um livro de não ficção, então o Truman Capote aqui é um jornalismo literário, né? Então ele vê uma matéria de um crime que aconteceu, um assassinato de uma família ali no Kansas, eu acho que isso, no Kansas. E ele vai querer ir lá investigar, porque é uma nota muito pequena, e ele vai querer investigar o que aconteceu. E ele vai juntamente com a amiga dele, a Harper Lee, que é a escritora de O Sol é para Todos. Então, tava bem interessante, eu cheguei a ler umas 82 páginas, mas eu vou, claro, vou voltar, né, nesse livro, enfim, não só repassar minhas marcações, mas como voltar ao livro da Estaca Zero, e eu quero muito concluir, pelo menos nesse primeiro semestre. Todos esses livros que eu falei, praticamente, eu quero concluir agora nesse primeiro semestre do ano. Então, esses aqui eu não defini em que momento do ano eu vou ler, né? Depois de qual livro, enfim. Mas são leituras que realmente eu gostaria de ter concluído ano passado. Então, agora eu quero que vocês me compartilhem aqui comigo quais livros vocês gostariam muito de ter concluído em 2025, mas que não deu pra vocês, ou que vocês perderam interesse, ou que vão deixar agora para 2026. E se tem algum desses livros aqui que eu separei aqui, que eu não consegui concluir, que vocês também têm interesse em ler, que vocês já leram. Eu gosto muito de fazer essas trocas com vocês, porque assim fica muito enriquecedor, né? De repente, vocês me ajudam aqui, Carol, passa isso aqui na frente porque é maravilhoso e tal. Não, faz isso não, lê logo. Enfim, eu gosto que a gente faça essa troca que é muito bacana. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Meio que um desabafo, meio que um incentivo para vocês também entenderem a questão do momento certo da vida de vocês para fazerem certas leituras, respeitar o ritmo de vocês, não deixar que... A leitura tem que ser bem prazerosa. Então, a gente tem as nossas expectativas. Nós, leitores, nós queremos ter que o nosso dia dure horas, muito mais, sei lá, 48 horas, sei lá quantas horas, que a nossa semana tem sei lá quantos dias, porque a gente quer muito mais tempo para ler, né? Nós, leitores, deveríamos ter o tempo extra no dia, né? Justamente para dar conta nas nossas leituras. Então, nós não temos isso, então a gente fica meio que assim, afobados, querendo ler mais do que a gente aguenta. Mas isso é normal, sabendo lidar com isso, com as expectativas. Frustrações não, mas sabendo que não vai dar conta, mas sabendo equilibrar isso tudinho, nesses pratinhos todos, tudo bem. Então fica essa brincadeira, a gente ficar sempre fazendo metas, expectativas e sabendo lidar com isso tudo de boas, que é isso que importa. Então, pessoal, o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.